Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um deles disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que beleza entender que os discípulos de Emaús estavam tão tristes, tão desanimados, que eles voltavam, né? Voltavam de Jerusalém, já tinham deixado tudo, não queriam saber de mais nada. É como que acabou, voltou, vamos voltar para as nossas coisas antigas, porque ele morreu. E Jesus se coloca na presença deles. Jesus começa a caminhar com eles, mas eles estão tão tristes que eles não conseguem perceber a presença de Jesus. Assim também na nossa vida, às vezes, quantas vezes a gente fala assim: puxa vida, quanto mais eu rezo, parece que mais assombração me aparece. Quantas vezes que a gente passa por um deserto tão grande na vida, como os discípulos de Emaús estavam passando, que não conseguem sentir nem a presença de Deus, não é? Mas eu quero dizer para você, mesmo nesse momento que você não sente a presença de Deus, Deus aí está. E a grande verdade é que os discípulos de Emaús também não conseguiram enxergar Jesus, estavam falando com Jesus, mas não conseguiram perceber que era Jesus, mas Jesus estava ali junto com eles, não é? E eles chegam em casa, eles fazem de conta, Jesus faz de conta, né, que vai passar adiante, e eles se preocupam com aquele forasteiro até então, que eles não conseguiam perceber que era Jesus, mas eram pessoas boas, né, porque eles vão falar para um estranho: olha, fica conosco, tá tarde, essa estrada é perigosa, amanhã cedo você vai embora. E Jesus vai e fica com eles, e quando Jesus vai partir o pão, eles reconhecem Jesus naquele momento, e de repente Jesus desaparece, e eles falavam assim: puxa vida, o nosso coração não ardia quando ele nos falava, não é? Mas a tristeza era tão grande que não deixou a gente sentir, não é, essa presença maravilhosa. Mas aí fiquem tranquilos, né? Assim como os discípulos de Emaús, depois, como diz, né, os jovens, a ficha caiu e eles voltam, falam lá com os 12, falam com Pedro, e as coisas tudo volta ao normal. Na nossa vida também é assim. Quem sabe você está passando por esse deserto, não é? Mas creia, Deus aí está, viu, com você. Creia nisso e tome posse disso. O nosso salmo de hoje, olha só que bonito: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Lindo, não é? Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Quem tem Jesus e Maria tem alegria.